lá, amiguinho. Dados os pontos A, 1 e menos 1, B menos 1 e 3 e C 2 e 7, determine a medida da altura do triângulo ABC relativa ao lado BC. Então, amiguinho, é assim, ó. Se ele quer a altura relativa ao lado BC, o BC é a base. E a altura é a linha reta, né? Ligando o ponto A até na reta BC. Tá ok? Então, relativo ao lado BC, o BC vai embaixo. É essa altura aqui. Joia? Por definição, a altura sempre forma ângulo reto com a base. Sempre forma ângulo de 90 graus com a base, né, amiguinho? Então, ó, a altura que ele está pedindo é essa aqui, ó. Formando um ângulo aqui de 90 graus. Esse é o valor procurado, o valor do H. Certo, amiguinho? Então, olha só. Se forma 90 graus, enquadra-se perfeitamente naquela definição de distância de ponto até uma reta, né? O que eu quero encontrar é a distância do ponto A até na reta BC. Beleza? Então, primeiro passo da questão, achar a equação da reta BC. Certo? Olha bem, eu preciso da equação, né, para poder usar na fórmula da distância ponto reta, né? Na fórmula da distância ponto reta, precisa da equação da reta. BC, amiguinho, reta BC. Primeiro ponto, menos 1 e 3. Segundo ponto, 2 e 7. Ó, menos 1 e 3, 2 e 7. O que vem agora? X e Y. E daí repete o primeiro ponto, certo? Menos 1 vezes 7 dá menos 7. 2 vezes Y dá 2Y. X vezes 3 dá 3x. Pro lado de lá, troca o sinal. 3 vezes 2 daria 6. Coloca menos 6. 7 vezes x daria 7x. Coloca menos 7x. Y vezes menos 1 daria menos Y. Coloca mais Y. Ó, amiguinho, 3x menos 7x dá menos 4x. 2y mais y, 3y. Menos 7 com menos 6, menos 13, igual a zero. Certo? Então eu tenho aqui os coeficientes da reta. É sempre o x primeiro, lembra disso, né? A equação geral, precisa ser a equação geral, e sempre o x, depois o y, depois o número, tá? O que eu quero é a distância do ponto A, 1 e menos 1, até na reta BC, que eu acabei de encontrar. Então tá aqui, ó. Ponto A, 1 e menos 1, reta BC, menos 4x mais 3y menos 13, igual a zero. Agora, olha só. Distância ponto reta. Achei um bico em cima da raiz da abóbora quadrada. Lembra da formulazinha, do macetinho da aula? Tá aqui. Amiguinho, esse A é o menos 4, esse B é o 3 e o C é o menos 13. O x e y é do pontinho, né? 1 e menos 1, certo? Então, AX, menos 4 vezes 1. BY, 3 vezes menos 1. Mais C, menos 13. Tá aqui, ó. A ao quadrado mais B ao quadrado. Então, menos 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Tá aqui. Joia? Então ficou menos 4, menos 3, menos 13, dividido pela raiz quadrada de 16 mais 9. Certo? Então ficou o quê? Menos 4 com menos 3 com menos 13 dá menos 20. Sobre a raiz quadrada de 25. 16 mais 9. Como é módulo, fica o quê? Positivo. Né, amiguinho? Então ficou 20 dividido por 5, que é a raiz de 25. 20 dividido por 5, 4 unidades de comprimento. Esse é o valor da altura. Então, o gabarito final dessa questão, você vai botar lá na respostinha, é 0,4.